Olá, pessoal. Esse é o programa Saber Direito, da TV Justiça. Meu nome é Léo Van Holt, sou consultor legislativo e advogado. E na aula de hoje falaremos sobre o direito fundamental à nacionalidade. Quero dizer que nesta primeira aula nós falaremos aspectos básicos da nacionalidade, conceito, natureza jurídica, conceitos correlatos que poderiam nos confundir e espécies de nacionalidade. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos básicos para que a gente possa acompanhar, tá, essas nossas 3 aulas sobre nacionalidade, sem que o aluno, sem que você que está em casa, fique com dúvidas sobre alguns termos jurídicos e alguns pressupostos que a gente precisa para poder ter um pleno entendimento desse assunto tão instigante, pessoal. Por quê? Primeiro, porque é um assunto, a nacionalidade, que nos remete à naturalização, estrangeiro, viagens, passaporte. E, por outro lado, também é um tema muito relevante do ponto de vista jurídico, porque vai revelar a dimensão pessoal de um Estado. Ou seja, no caso brasileiro, o conjunto de brasileiros natos e naturalizados que formará o povo brasileiro. Eu quero dizer que esse tema, ele sempre esteve nas constituições brasileiras. É da nossa tradição constitucional ter esse tema nas constituições. E se a gente considerar que a Constituição, ela é, em si, por sua natureza, principiológica, ou seja, ela não desce a detalhes, e considerando também que a legislação sobre o tema sempre foi muito breve, muito sucinta ao falar sobre nacionalidade, ao intérprete do direito cabe um papel muito importante de completar esse material que está nas constituições e nesta legislação breve. O que eu quero dizer que, inclusive, tem um aspecto bem positivo, porque quando a lei ela é exaustiva, o que nós vamos ter é uma legislação que envelhece logo, uma legislação que não vai acompanhar a evolução social. Já quando a legislação ela é breve, como no nosso caso, o intérprete, então, tem um papel enorme, uma enorme tarefa de complementar o sentido e de ter até uma atividade construtiva dessas noções, de forma a atualizar esse texto à alteração da realidade social. Então, a gente vai falar nessas 3 aulas sobre esse tema da nacionalidade e nós vamos falar, eu quero deixar isso aqui bem claro, à luz, gente, do princípio da dignidade da pessoa humana, como as exigências do que se chama de novo constitucionalismo, olhar o direito constitucional à luz da dignidade do homem, e também considerando, e essa é a primeira afirmação que eu faço questão de deixar bem clara, considerando a nacionalidade como um direito fundamental do ser humano. Agradecendo aqui a presença de todos, os alunos, vamos então começar falando que nacionalidade tem 2 sentidos muito distintos. A nacionalidade, pessoal, ela pode ser entendida tanto de um aspecto jurídico, como em um aspecto sociológico. Falando primeiro do aspecto sociológico, o que nós vamos ter é que a nacionalidade, ela se refere a um conjunto de pessoas que se unem por comungarem de uma história, de tradições, de cultura, língua, de toda uma história que faz com que eles se sintam parte de uma unidade. Isso, na verdade, é o que a gente chama de nação. Essa unidade sociocultural, que vai ser formada por essas pessoas que se sentem parte de uma unidade, é o que a gente conhece como nação. Esse termo nação foi utilizado, por exemplo, na época da Revolução Francesa, quando os revolucionários diziam: a nação francesa tudo pode. Porque naquela época foi um momento de retirar o poder da soberania do rei para dar, então, à nação francesa. Esse conceito, gente, de nação, então, é um conceito muito mais sociológico. Eu faço questão também de começar essas aulas com um trecho do livro
do João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, que vai falar sobre esse conceito sociológico do que é a nação. Eu faço questão de dizer porque ele é bem interessante, porque ele fala sobre a formação do povo brasileiro. Vamos lá? O trecho do livro é o seguinte: que vimos na capela dos escravos, onde generosamente permitiu o senhor barão que trabalhassem libertos e mestiços em artes que não têm aptidão para abraçar, pois que são próprias da civilização superior. Essa, inclusive, é um trecho da fala de um cônego que estaria em visita a um engenho, né? E aí ele vai fazer esse discurso para o barão e para alguns, digamos assim, da elite brasileira que estavam, então, ouvindo esse discurso. E aí ele diz: o que é que vimos nessa capela dos escravos? Vimos santos mulatos, representações ofensivas de doutores da igreja, assemelhados em aparência a um agente que se expressa por batuques e grunhidos, incapaz de assimilar um instrumento tão nobre e perfeito como a língua portuguesa, a qual fazem decair assombrosamente a cada dia que passa, a ponto de doerem os ouvidos e sofrer a mente diante de sua algaravia nécia e primitiva. Vede o que acontece diante de nós. A língua aviltam-na e degradam-na. A moral, sabemos bem disto, e como sabemos, empalideceria o próprio inimigo ao conhecer tudo o que fazem e praticam eles, a quem hoje chamamos de povo, e a quem, ainda por cima, chamamos de povo brasileiro. Veja, né, que essa é a visão colocada pelo brilhante romance do João Baldo Ribeiro, feita, então, sob a ótica do colonizador europeu, né? Falando que, então, nós degradaríamos a nossa língua portuguesa, nossa moral, então, envergonharia, né, o próprio inimigo. E isso, pessoal, uma visão de como se formou o povo brasileiro. Né? Uma visão altamente, ou seja, de um povo que, na verdade, não era uma unidade, mas um povo que foi formado por culturas diversas e que elas se confrontavam. Eu, particularmente, eu sou filho de uma baiana que tem sangue índio e negro e de um pai que tem um sangue holandês e indonésio. Eu praticamente sou uma salada de frutas, né? Porque eu tenho quase todos o sangue de todos os continentes. Eu me orgulho muito, muito disso. Então, gente, o que a gente vai falar nesse conceito de nação é muito nesse aspecto sociocultural, socioétnico e cultural. Muito bem. Apenas para finalizar esse conceito, eu costumo brincar em sala de aula que nós vamos ter, no mundo do futebol, a gente geralmente se refere à nação rubro-negra, a grande nação tricolor. Eu não sei aqui se alguém aqui torce pro Flamengo. Não, tricolor da Bahia, meu amigo. É o Esporte Clube Bahia, tá certo? Que é uma grande, infelizmente, não tem me dado muitas alegrias, porém, eu me sinto parte desta unidade que comunga de tradições, de glórias e de, né, algumas derrotas, enfim. Então, pessoal, vemos que este conceito de nação, de nacionalidade sob um conceito sociológico, ele faz muito mais sentido nesta seara sociocultural. Muito bem. Por outro lado, e aí agora a gente vai falar do conceito que realmente nos importa, é o conceito jurídico de nacionalidade, que não é menos importante. O conceito jurídico de nacionalidade, ele vai, aí eu vou dizer aqui o conceito todo, e vou trabalhar elemento por elemento, pessoal. A nacionalidade, do ponto de vista jurídico, ela é o vínculo jurídico-político de caráter permanente que une o indivíduo ao território de um determinado Estado, fazendo com que ele seja parte integrante do seu povo. Calma que eu falei, né, de uma vez só, mas a gente vai, na verdade, trabalhar trecho por trecho.
Só repetindo, a nacionalidade do ponto de vista jurídico é o vínculo jurídico-político de caráter permanente que vai unir o indivíduo ao território de um Estado, fazendo com que ele seja parte integrante do seu povo. Vamos então ver cada um desses elementos, pessoal, dessa definição, porque se nós construirmos aqui esse raciocínio juntos, vai ser tranquilo quando eu falar nas próximas aulas sobre brasileiro nato, sobre brasileiro naturalizado, sobre as hipóteses de perda e de reaquisição. Tá? Essa parte inicial ela é muito importante, apesar de que é muito conceitual. Mas vamos lá, porque a gente está construindo o nosso edifício, tá? Que, se tiver bases sólidas, ele vai se transformar num arranha-céu. Tá bom, gente? Vamos então para essa construção desse conceito jurídico. A nacionalidade é um vínculo jurídico-político. Ora, muito bem. Esse vínculo, ele é caracterizado como jurídico-político porque dele se origina deveres e direitos jurídicos e políticos para o indivíduo em relação ao Estado. Você quer ver? Com relação a direitos, nós podemos ter o direito de ir e vir, o direito de entrar e de sair do seu estado de origem, principalmente através de que instrumento? O passaporte. O passaporte é um instrumento, é um documento que todo Estado, por obrigação, tem que dar aos seus nacionais, que estiverem no pleno gozo da nacionalidade. Ele vai ter este documento que vai lhe permitir a entrada e a saída livre do seu território. Se ele quiser entrar em outros lugares, ele que consiga, né, vistos, e aí vai depender da política de cada Estado. Muito bem. Agora, nós temos também um exemplo de um dever jurídico deste indivíduo em relação ao Estado. Quer ver um exemplo? O serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório é um dever do indivíduo para com o Estado. E aí você vai ter esses limites no artigo 143 da Constituição. E aí você vai ver a questão do serviço militar obrigatório. Né? Os brasileiros, os homens, né, terão que servi-lo obrigatoriamente. Enfim, fora esses deveres e direitos jurídicos, nós vamos ter também direitos políticos. Daí ser um vínculo jurídico-político. E aí, qual é a informação importante sobre esses direitos políticos? Que a nacionalidade, olha que interessante, a nacionalidade é, em regra geral, um pressuposto para a cidadania, para o exercício de direitos políticos. Ou seja, gente, você adquire a nacionalidade, se você for nacional de um país, você já preencheu um dos requisitos para poder votar, ser votado, realizar concursos públicos. Ok? Então, a nacionalidade seria, como regra geral, um pré-requisito para você adquirir direitos políticos. Olha aí, então, como nós já, dessa primeira etapa, já entendemos que, então, a nacionalidade é um vínculo jurídico-político. Muito bem. Ora, além de ser um vínculo jurídico-político, ele é um vínculo de caráter permanente. Gente, o que é que significaria, então, um vínculo de caráter permanente do Estado para com o seu nacional? Esse vínculo jurídico-político de caráter permanente, ele vai unir o indivíduo, ou seja, o elemento pessoal, gente, do Estado, o povo de um Estado, ele vai ser formado por esse vínculo que vai unir esse elemento humano ao território de um Estado, ao elemento geográfico. A nacionalidade, então, é, no sentido jurídico, uma relação que une o elemento humano, o povo, com o elemento geográfico, o território desse Estado, formando entre eles um vínculo jurídico-político permanente. Olha que legal, então, ficou esse conceito que a gente deu. Tá bom, gente?
Eu vou arrematar essa parte de conceito só então com um conceito da doutrina clássica, que é sempre bom, né? Estamos aqui com uma plateia e um público que também é técnico do direito e ele precisa. É legal a gente resgatar esses conceitos doutrinários clássicos. É o conceito do eterno Pontes de Miranda, que vai dizer então que a nacionalidade é o vínculo jurídico-político de direito público interno que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado. Tudo o que a gente já tinha, pelo menos em grande parte, o que a gente já tinha comentado. Tá bom, pessoal? Arrematamos, tá? Então, de uma forma brilhante com o pensamento do eterno Pontes de Miranda. Muito bem. Agora, feita essa conceituação sociológica e jurídica, que é a que nos importa, nós vamos falar um pouco sobre a natureza jurídica da nacionalidade. Antes de passar para o outro ponto, eu quero perguntar alguma dúvida? Ficou aqui alguma ressalva? Alguém tem alguma reclamação do governo brasileiro para dizer que, né, não foi resgatado quando precisou? Tudo bem, gente. Então, esse primeiro ponto da conceituação ficou bem claro. Vamos passar agora para a natureza jurídica da nacionalidade. Em relação a essa natureza jurídica, nós temos que dizer que, num primeiro momento, houve a possibilidade, ou se cogitou, do vínculo da nacionalidade ser um vínculo contratual. Ser um vínculo que seria um contrato entre o indivíduo e o Estado, de onde resultariam direitos e deveres. Ora, por que é que essa definição e por que é que essa conceituação de natureza jurídica não pegou? Porque, na verdade, gente, e isso aí, obviamente, inspirado na ideia de contrato social de Rousseau, né? O indivíduo faz um contrato com o Estado, se livrando, ou pelo menos entregando parte de sua liberdade, para que, então, o poder político possa realizar o bem comum. Muito bem. Não pegou, gente, essa definição, ou pelo menos esse entendimento sobre a natureza jurídica, porque a nacionalidade ela é entregue independentemente da vontade do indivíduo. É como se eu fosse falar aqui de um contrato de adesão, mas nem contrato de adesão é. Porque, na verdade, o indivíduo, e a gente vai ver isso, em uma das espécies de nacionalidade, ele adquire com o nascimento, independentemente de sua vontade. E, na verdade, a nacionalidade é entregue no interesse exclusivo do Estado. Daí que essa natureza de vínculo contratual não pegou. O que nós temos hoje em dia, e aí é bem tranquilo, pacífico na doutrina, é que o vínculo da nacionalidade ele resulta num vínculo de direito público interno. Num vínculo de direito público interno. Essa é a natureza jurídica da nacionalidade. Gente, e eu com isso. E o que é que isso significa, então? Ter a natureza de direito público interno. Isso que eu falei, gente, é simplesmente importantíssimo. O vínculo ser de natureza, a natureza ser de direito público interno, vai nos remeter a um princípio que é o princípio basilar mais importante da nacionalidade, que é o princípio da atribuição estatal da nacionalidade. Princípio da atribuição estatal da nacionalidade. Gente, por ele, o Estado, ele é livre, o Estado soberano, ele é livre para decidir quem serão os seus nacionais e quais as hipóteses de perda de nacionalidade. Então, cabe ao Estado soberanamente dizer, olha, as hipóteses de nacionalidade, no meu caso, serão estas e estas. Não podendo o Estado impor os seus próprios padrões para o país vizinho ou para os demais países.
Ou seja, gente, que isso fique bem claro aqui então. O princípio da atribuição estatal da nacionalidade significa que cada Estado, soberanamente, vai determinar quem são os seus nacionais e quais as hipóteses de perda dessa nacionalidade. Muito bem. Quando eu digo isso, eu não deixo, né, de, pelo menos, ficar curioso para, pelo menos, quero perguntar-lhes o seguinte: se um Estado é livre e soberano para definir a sua própria nacionalidade, essa liberdade é plena e absoluta? Ela permitiria, por exemplo, que o Estado viesse a trazer uma definição do seu nacional tão rígida que excluísse grande parte da população dessa nacionalidade? Ou, por outro lado, seria possível o Estado dizer que determinadas mulheres se casassem ou viessem a, enfim, ficarem em união estável, constituir uma união estável com um estrangeiro, ela, por isso, perderia a nacionalidade brasileira? Será que isso é justo, pessoal? Será que um Estado tem toda essa liberdade? Eu quero saber o que é que o povo pensa. Vamos perguntar à população. Senhor Luiz, o senhor acha justo que uma mulher perca sua nacionalidade brasileira pelo simples fato de se casar com um estrangeiro? Olha, eu acredito que isso seja necessário para que assegure a nacionalidade da mulher junto ao país do marido que ela escolheu, e para assegurar que seus filhos tenham dupla nacionalidade. Não, é exemplo do governo do país, a Itália, né? O que vale é o ius solis, né? Ou seja, vale onde você nasceu. Não acho justo. E outra coisa, a nacionalidade vai ser uma questão de opção. De foro íntimo. Se ela optar por perder, tudo bem, mas se não, é completamente justo. Olha, esta segunda, né, pessoa que falou, praticamente poderia estar dando aula. Ela falou de jus soli, olha, que é a regra que nós adotamos no Brasil, e ela foi num ponto fundamental, que daqui a pouco nós vamos comentar, que na verdade esta imposição, né, ela não deveria ocorrer. Mas, antes de dar a resposta, eu quero saber aqui dos nossos nobres que estão aqui também assistindo a aula, o que é que eles acham, né? O que é que eles achariam, se seria legítimo e se seria, digamos assim, legal, um Estado ter a soberania de dizer, olha, eu acho que a mulher, se casar-se com um estrangeiro, ela perde a nacionalidade brasileira. Seria possível? Alguém tem aí uma opinião formada sobre o assunto? Alguém? Já que ninguém, eu vou perguntar aqui para o nosso ilustre colega, por favor. Marcos, então, dentro desse entendimento ortodoxo, né, de que o princípio da atribuição estatal da nacionalidade, se o Estado, de uma certa forma, de acordo com, até dentro do seu texto constitucional, impuser à mulher a perda da nacionalidade pelo fato dela se casar com um estrangeiro, você acha que isso é possível? Você acha que isso poderia acontecer? Eu acredito que seja possível, sim. Apesar do artigo 12 da Constituição Federal em relação à nacionalidade, diz o seguinte, de reconhecimento de nacionalidade originária pelas leis estrangeiras em relação a essa questão. Então, se a pessoa é brasileira nato, e casa com um estrangeiro, no momento que ela casando com um estrangeiro e ela permanecendo aqui no nosso país, eu acho que é uma situação de ela permanecer com a nacionalidade brasileira. Agora, se ela for para o país subsequente, um país de um outro país em si, ela pode perder a sua naturalidade. Muito boa resposta, Marcos. Na verdade, você está absolutamente correto com relação a, digamos assim, a possibilidade do Estado ter essa prerrogativa de dizer, olha, se você perdeu o vínculo com a comunidade brasileira, num sentido sociocultural, eu desejo ou eu imponho que você perca a nacionalidade brasileira. Esse entendimento, pessoal, ele vigorou
durante muito tempo. E ele era praticamente unânime nos estados, no mundo inteiro. O problema isso gerava um grande problema para as mulheres, que imagine que a mulher adquiriu a nacionalidade, digamos, estrangeira, porque casou-se com o indivíduo. Perdeu a brasileira. E se ela se separa, meu amigo? E aí fica um vai e vem, que a mulher fica completamente privada, de repente sujeita a uma situação de se tornar uma apátrida, que a gente vai ver o que é, pelo simples fato de que ela se casou ou ela veio a se separar. Vamos ver essa segunda hipótese, né, de que se o Estado poderia, então, impor a perda da nacionalidade por uma questão de que ela, então, se separou desse ex-marido. Gostaria de saber se uma brasileira ela é casada com um estrangeiro e se ela se separa, ela perde a nacionalidade do ex-marido? Ora, amigo, o que eu posso te dizer, e aí já concluindo a primeira pergunta com essa segunda, é que, na verdade, hoje em dia, pessoal, se entende a soberania do Estado completamente relativizada em prol de tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, hoje em dia, gente, o novo constitucionalismo, né, a nova forma de ver as constituições e o direito constitucional, ele convive com essa realidade. É tão importante a gente ter isso assimilado, gente, que a soberania do Estado, ela existe e ela continua tendo a sua força de livremente optar por os seus caminhos políticos, porém, de uma forma limitada pelos tratados internacionais de direitos humanos. E aí, pessoal, diante de determinadas injustiças que foram verificadas, como, por exemplo, o caso da mulher, que simplesmente perdeu a sua nacionalidade porque se separou do marido, ou perdeu a originária porque casou com um estrangeiro. Veja, no caso, gente, vem e aí todo esse questionamento que eu fiz, na verdade, ele já se encontra pacificado, resolvido na doutrina. E eu posso dizer aqui, posso citar aqui um tratado internacional de 1957, que é a Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, para impedir que a mulher fique nesse ioiô, nesse jogo de vai e volta, não sabendo se agora adquire ou ela perde. O estatuto, essa convenção internacional vai dizer o seguinte: a mulher não pode perder ou adquirir a nacionalidade pelo simples casamento. O Estado não poderia impor esta perda ou esta aquisição, gente. Por quê? O que você vai ter, como aquela primeira mulher que falou sobre a sua opinião, ela estava correta. A mulher pode optar. Eu vou dar um exemplo aqui da nacionalidade portuguesa. De acordo com as novas regras de nacionalidade de Portugal, de dezembro de 2006, a mulher que casar-se ou manter uma união estável durante 3 anos com um português, desde que ela comprove já um entrosamento com a comunidade portuguesa, ela pode solicitar, e aí é um ato de vontade dela, a nacionalidade portuguesa. Então veja, e eu não quero aqui tirar o mérito, né, dos posicionamentos contrários. Eu não quero aqui tirar o mérito da possibilidade de um Estado de ver quem são os seus nacionais. Só que hoje em dia essa possibilidade, ela encontra-se relativizada, ela encontra-se mitigada por esse chamado direito internacional dos direitos humanos. Então, esses tratados internacionais vão trazer diversas limitações para o princípio da atribuição estatal da nacionalidade. Ok? Então, gente, o que eu quero dizer é, né, a nacionalidade, ela, em princípio, ela é uma atribuição do Estado. Porém, hoje em dia, completamente relativizada por diversos tratados internacionais.
E, na verdade, existem diversos tratados internacionais, na verdade, eu vou citar alguns aqui, né, que são, como, por exemplo, o tratado, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não, vou logo para a Convenção sobre a Nacionalidade da Mulher Casada, né, de 1957. Olha o que o artigo 1º dela diz. Os Estados contratantes convêm em que nem a celebração, nem a dissolução do casamento entre nacionais e estrangeiros, nem a mudança de nacionalidade do marido durante o casamento poderão afetar ipso facto, só pelo fato do casamento, a nacionalidade da mulher. Veja então que, olha como seria difícil, gente. A mulher casada tem lá o seu marido, seus filhos, o marido deixa de ser brasileiro para ser, sul-africano. A família inteira passaria a ser sul-africana pela simples mudança da nacionalidade do cabeça do casal, né? Hoje em dia, esse termo que a gente já, em direito de família, já diz que já não se harmoniza com a Constituição de 88, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, numa relação matrimonial. Então, vejam que essa convenção da mulher casada já traz essas limitações. Uma outra limitação que também, e aí de um outro tratado internacional, é a Convenção de Haia sobre Nacionalidade de 1930. Seu artigo 1º diz o seguinte: cabe a cada Estado determinar por sua legislação quem são seus nacionais. Esta legislação será aceita por todos os outros Estados, desde que esteja de acordo com as convenções internacionais, o costume internacional e os princípios de direito geralmente reconhecidos em matéria de nacionalidade. Veja, então, que a própria Convenção de Haia de 1930 já diz o seguinte: Estado, você pode dizer quem são seus nacionais, mas desde que respeite esses limites de tratados internacionais. É um posicionamento e uma questão logo em seguida, certo? Claro. A impressão que eu tenho é que esses critérios de nacionalidade eles têm sido historicamente enfraquecidos até pelo fato da união dos estados em blocos econômicos ou até mesmo situações controversas como o continente africano, que sofre muito de regiões étnicas onde uma região estatal tem 10 etnias que entram em conflito e assim vai. Eu queria saber como que funciona dentro da União Europeia, por exemplo, o brasileiro que conseguiu a dupla cidadania, portuguesa ou italiana, no caso, pelo laço sanguíneo, como que funciona junto à União Europeia se essa nacionalidade é extensiva como cidadão europeu? Como que está figurado hoje em dia essa situação? Olha, Plínio, excelente pergunta, e na verdade ela é válida, né, e ela é de interesse de milhares de brasileiros. Ainda a nacionalidade não migrou de uma atribuição estatal para uma atribuição supranacional. Nós não teríamos ainda uma nacionalidade do bloco econômico. O que você vai ter são regras que passam a ser influenciadas pelo bloco econômico, pressões do bloco econômico para que esses estados não tenham regras tão diferenciadas. Então você teve a necessidade de alguns estados compatibilizarem algumas regras suas, tá? A partir de uma manifestação própria. E isso faz com que o brasileiro ele possa, né, adquirir a nacionalidade portuguesa sem nenhum problema e gozar de todas as benesses do bloco econômico europeu, né, ou dos prejuízos, dos deveres e dos direitos, no momento em que ele consegue a nacionalidade portuguesa, ou italiana, ou alemã. Então, nesse momento, não há qualquer diferença. Porque aí a gente vai ver, no próximo tratado internacional, que a gente não pode discriminar entre as nacionalidades. Não é porque o português era brasileiro, antes de conseguir essa nacionalidade, que ele tem menos direito do que qualquer outro português que, digamos, desde o início conseguia ou já tinha essa condição. Tá bom? Então, sem problema com relação a essa possibilidade do brasileiro, excelente pergunta, hein? A possibilidade de o brasileiro, gente, adquirindo a nacionalidade italiana, africana, asiática, ele vir a gozar digamos assim, dos benefícios que esse bloco econômico trouxer para os nacionais daqueles estados.
sem problema nenhum. Então, gente, é isso que nós queríamos, e vamos arrematar com o último dos tratados, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração da ONU de 1948. É importantíssimo, gente. Ela diz no seu item 15, toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Item 2, na verdade, do artigo 15. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Sabe o que é que isso, gente, faz com que a doutrina diga? Olha que informação interessante. O princípio da atribuição estatal da nacionalidade, hoje em dia encontra-se bastante mitigado por diversos outros princípios que estão inseridos nesses tratados internacionais, como o princípio da pluralidade da nacionalidade. O indivíduo pode optar por mudar de nacionalidade ou por ter duas. O Estado não pode impedir que ele seja nacional de outra nacionalidade, ok? E você vai ter também o princípio da optabilidade, que é o que a doutrina também afirma, que na verdade o indivíduo pode ser de um país e optar pela nacionalidade do outro. O país não pode impedir que ele mude de nacionalidade, porque as suas regras vão valer internamente. Então, gente, é um princípio da atribuição estatal completamente mitigado por esses princípios oriundos do chamado direito internacional dos direitos humanos. Tá certo? Feita essa observação, então, a gente já pode arrematar que a natureza jurídica dos direitos fundamentais, ela é uma natureza de direito público interno, mas um direito público interno hoje em dia mitigado por esses tratados internacionais. A outra informação que já está intrínseca aí é que a nacionalidade é um direito fundamental do homem, reconhecido pela Constituição e por esses tratados. Então, esta é a forma pela qual nós temos que encarar esse tema, gente. A nacionalidade como um direito fundamental do ser humano. E aqui eu vou me utilizar de uma frase que, na verdade, foi Hannah Arendt quem formulou. E aqui eu acho interessante porque a Hannah Arendt veio de uma realidade em que ela teve que se refugiar da Alemanha para ir para os Estados Unidos pelos horrores do nazismo. Que criou uma política de despatriar os seus negros, judeus e aqueles que não faziam parte da raça ariana. E ela vem formular a seguinte frase: sem a nacionalidade, a pessoa humana fica privada do direito a ter direitos. Porque sem a nacionalidade, ela é a chamada displaced person. Ela, na verdade, não tem uma nação. Ela não tem uma nacionalidade que possa proteger ela, que possa ter esse vínculo jurídico-político. E aí, então, gente, nós vamos ter a exigência de que a nacionalidade seja assegurada como esse direito fundamental do ser humano, como um direito a ter direitos, a partir desse vínculo jurídico-político. Feita, então, essa ressalva, gente, com relação à natureza jurídica, estamos ok. Não é isso? Tem alguma dúvida? Ótimo. Estamos bem. Gente, a gente, então, perfeitamente viu essa natureza jurídica da nacionalidade. Vamos falar rapidamente de alguns conceitos correlatos que poderiam nos confundir na hora de estudar esse assunto. Eu vou falar aqui, gente, de população. População, gente, não tem nada a ver com assunto. População é conjunto de pessoas que estão habitando num território, num dado momento. A população vai reunir os habitantes do Brasil, ou seja, brasileiros, estrangeiros, apátridas, que aqui vivam num determinado momento. Isso aí não serve para o nosso estudo. O outro também conceito que não serve para nós é o conceito de naturalidade. Fulano é natural de Salvador, Bahia. Fulano é natural da cidade de Brasília, no Distrito Federal. O que nós vamos ter, gente, como naturalidade, é simplesmente o local onde o indivíduo nasceu. Também para nós não tem importância. Além desses termos, nós vamos ter
o povo, gente. E o povo aqui, como eu estou falando, é o conjunto de brasileiros natos e naturalizados, né? É esse vínculo jurídico-político que existe entre as pessoas, conjunto de brasileiros natos e naturalizados, unidos com o Estado pelo vínculo da nacionalidade. Nós vamos ter a outra figura que se confunde um pouco, que é a do cidadão. Cidadão, gente, ele, na verdade, é um pouco mais do que o nacional. O cidadão é o nacional que goza de direitos políticos. Então, quando a gente diz o cidadão brasileiro, seria aquele nacional que goza de direitos políticos. Pode votar, ser votado, fazer concurso público, né? Então, veja que a cidadania, ela seria assim, a nacionalidade seria o pressuposto para a cidadania. Eu poderia falar, então, todo cidadão, ele é antes nacional. Para votar e ser votado, ele tem que ser brasileiro. Mas nem todo nacional é cidadão. Ou seja, existem pessoas, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, ela é nacional, ela tem a nacionalidade brasileira, mas ela ainda não é cidadã, num termo estritamente jurídico, tá certo? Ela ainda não participa da vida política do Estado. Ótimo. Só faltam 2 termos para a gente concluir essa parte, que é o conceito de apátrida e o conceito de polipátrida. Apátrida, gente, nada mais é do que o chamado, e aí é uma palavra alemã, né? Heimatlos, ou o sem pátria. Heimat, né, em alemão, é pátria. E los é o que seria o less, do inglês, que é sem. Então, o apátrida, ou Heimatlos, seria o sem pátria. Aquele que não tem nenhum Estado que o reconheça como seu nacional. Esta situação do apátrida, gente, como a gente viu, tem que ser diminuída, ou ela tem que ser evitada. Então, o apátrida é aquele que, e aí, digamos que desde também 1954, quando nós tivemos uma convenção sobre o Estatuto do Apátrida, né, vejam que isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, que gerou diversos apátridas. Nós tivemos essa convenção que vai conferir ao apátrida o mesmo direito dos estrangeiros, para que ele possa, ao menos, ele possa trabalhar, ele possa ser reconhecido. Então, o apátrida, gente, é uma situação que deve ser evitada, mas ainda, então, temos a situação como o conceito de apátrida, como aquele que não tem nenhuma pátria, nenhum Estado como reconhecendo ele como seu nacional. Muito bem. E o polipátrida? E então, o oposto do apátrida? É possível? Claro que é possível. Um indivíduo que tem dupla, tripla, quádrupla nacionalidade, ele é reconhecido por mais de um Estado como seu nacional. Isso não tem problema nenhum, gente. A polipatria, ou polipátrida, ele tem respaldo também no direito internacional, e ele é aquele que tem dupla nacionalidade, ou tripla nacionalidade. Tudo bem? Então, feito isso, a gente já viu conceitos para a gente não se confundir, tá? Do nacional, do cidadão, do povo e da população. A gente viu a natureza jurídica da nacionalidade e a gente passou, então, por esses conceitos básicos. Bem essa aula inicial para a gente apenas firmar bem o que a gente vai entrar na segunda e na terceira aula. Muito bem. A gente vai terminar essa parte falando sobre espécies de nacionalidade. Alguém, gente, tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Né? Tá tudo bem claro, né? A gente está caminhando devagar, mas vejam que todos esses conceitos serão muito importantes porque a gente vai trabalhar quando a gente for analisar a Constituição brasileira e as leis extravagantes, né, as leis sobre o tema. Muito bem, vamos então falar sobre espécies de nacionalidade, que é o último tema para a gente terminar essa parte inicial. Gente, espécies de nacionalidade existem 2, né, pela doutrina. A originária e a derivada, secundária. Né? Vamos estudar cada uma dessas 2 para que a gente, então, quando fale de brasileiro nato e brasileiro naturalizado, não tenha a menor dúvida sobre o que nós estamos falando.
Ótimo. Gente, a nacionalidade originária, também chamada de origem, atribuída ou nacionalidade primária. Essa nacionalidade primária, originária, é aquela que deriva de um fato natural, que vem a ser o nascimento do indivíduo. É algo que é adquirido, gente, sem nenhuma manifestação de vontade. A nacionalidade originária, o indivíduo já nasce com ela. E aí essa nacionalidade originária vai resultar, no Brasil, ao que a gente chama de brasileiro nato, que está no artigo 12, inciso 1 da Constituição. Então, brasileiro nato, gente, é aquele que já tem essa nacionalidade brasileira desde o seu nascimento. É algo que ele é atribuído a ele independentemente de sua vontade. Essa é a nacionalidade originária. Com relação a essa nacionalidade, existem alguns critérios que geralmente são utilizados para os estados conferirem a nacionalidade nata. A pessoa que falou na rua, ela já falou sobre o primeiro deles, o chamado jus soli, ou critério territorial. Por esse critério, gente, os estados consideram como seus nacionais aqueles que nascem em seu território, independentemente da nacionalidade dos pais. Tá? Então, no caso do critério territorial, você vai ter a nacionalidade nata sendo assegurada àqueles que nascerem no território do país. Não importa a nacionalidade dos seus pais. Quero dizer que esse critério da territorialidade, ele geralmente é adotado por países de imigração, com I. Porque são países que recebem imigrantes e eles querem integrar esses imigrantes logo à sua nação. Daí que os imigrantes chegaram, os seus descendentes nasceram em território nacional, aquelas crianças serão nacionais. É o critério do solo, do jus soli. Então, gente, lembrando aqui que o Brasil, predominantemente ou historicamente, foi um país de imigração. Olha que informação interessante. Todas as constituições brasileiras adotaram o jus soli como uma regra para incorporar logo esses imigrantes que chegaram no Brasil. Nós sabemos, né, de uma forma bem extensa, no início do século XX. Tá certo? Já o critério do jus sanguinis, né, ou o critério por consanguinidade, na verdade, esse critério é conferido, gente, aos filhos de nacionais, independentemente do local do nascimento. Se aquela criança é filha de nacionais, então, na verdade, esta criança vai ter a nacionalidade daquele país, independentemente de onde ela nasceu. Nós podemos concluir que essa nacionalidade, pelo critério sanguíneo, é conferido e adotado por países de emigração. Os indivíduos estão indo embora. E esse país tem interesse em manter um vínculo com essas pessoas que estão lá fora. Daí que, então, os países que adotam o jus sanguinis são geralmente países de emigração. Tá bom, gente? Então, isso significa que, no caso desse jus sanguinis, você vai ter esses países de emigração preferindo isso aí. Tá bom, gente? Esses critérios são os mais adotados, o que não impede que outros critérios sejam utilizados também, como o jus domicili, ou seja, aquele que é por causa do domicílio, o jus, e aí vem as diversas possibilidades pelo fato do indivíduo trabalhar ou ter prestado um serviço relevante, são as diversas possibilidades. E aí, pessoal, então esses são os critérios básicos de nacionalidade originária. Nós estamos encerrando essa primeira aula e na aula que vem, né, nós vamos falar sobre terminar essa parte de nacionalidade, mas agora derivada ou secundária. Espero que nós, então, nos
encontremos na próxima aula, continuando então essa parte de conceitos básicos de nacionalidade, como nós estamos ainda falando até agora. Um abraço e até a próxima aula. Até lá!